Oi pessoal, nossa aula de hoje é sobre as ligações químicas. E as ligações químicas, para elas ocorrerem, essa gama de substâncias diversificadas e diferentes que nós temos ao nosso redor, são devido às ligações que ocorrem entre os átomos dos elementos químicos. E o que rege essas ligações? A regra do octeto. O que diz a regra do octeto? Que o átomo, para ficar estável, ele precisa de ter 8 elétrons na camada de valência, igual aos gases nobres. Os gases nobres na tabela periódica, eles não se ligam, eles são estáveis sendo sozinhos. Por quê? Porque eles têm, na última camada, na sua camada de valência, 8 elétrons, exceto o hélio, o gás hélio, que só tem uma camadinha, e na primeira camada dele ele tem 2 elétrons, exceto o hidrogênio e o boro. O hidrogênio, ele vai querer ficar igual o gás hélio. Por quê? Porque o hidrogênio só tem uma camada também, e nessa uma camada, um elétron. Então ele vai se ligar com outros átomos para adquirir estabilidade e ficar com 2 elétrons. E o boro, que tem 3 elétrons na última camada, e vai ficar estável com 6 elétrons. Essas combinações, elas são realizadas entre metais e ametais. Ou metal com metal, ou metal com ametal, ou ametal com metal. Então, nós vamos fazer todas essas combinações e vão gerar as ligações iônicas, ligações covalentes, ligações coordenadas, que antigamente eram chamadas de dativas, e as ligações metálicas. Vamos estudar agora cada uma delas. Ligações iônicas. Como é que ocorrem as ligações iônicas? As ligações iônicas vão ocorrer entre um metal e um ametal. Então você vai pegar a tabela periódica e vai localizar onde estão os metais e onde estão os ametais na tabela periódica. O metal, ele vai doar o elétron, ele vai ficar como cátion. O ametal, ele vai receber o elétron, então ele vai ter aqui um caráter de ânion. Então, um doa e o outro recebe. Representação de Lewis. Como é que fica a representação de Lewis? A representação de Lewis, ela leva em consideração os elétrons da camada de valência. Então eu fiz aqui, se nós pegarmos o sódio, a distribuição dele, a distribuição eletrônica, por camada, nós vamos ter na primeira camada, na camada K, ó, camada K, L, M. Na terceira camada dele, ele vai ficar com um elétron. O cloro, na camada K, L e M. Na última camada dele, que é a camada de valência, 7 elétrons. É mais fácil o cloro receber um elétron do que ele doar 7. Lembra das propriedades da tabela periódica? Quanto mais eletronegativo, mais difícil de retirar o elétron, maior a afinidade eletrônica. Então, é mais fácil o cloro atrair o elétron de outro átomo do que ele doar 7 elétrons para ficar com 8 na camada anterior. O sódio, então, ele vai doar, é mais fácil ele doar esse 1, porque ele tem um elétron só, e ó, ele fica com quantos elétrons na camada anterior? 8. E aí ele adquire a estabilidade. E a representação de Lewis leva em consideração apenas, na representação, os elétrons da camada de valência, da última camada. Então, como nós vimos, o sódio tem um elétron só e o cloro tem 7 elétrons. Tá vendo? Eu não botei 8 ali pro cloro. Coloquei os 7 elétrons do cloro, porque não tem 8 ainda. Ele vai receber esse 1 do sódio. Por isso que é uma representação. Tem gente que já bota, tem alunos, né, que já colocam 8 aqui, tá errado. Ele vai receber, isso é uma representação de Lewis. E a representação é com essa flechinha, sendo que o sódio está doando um elétron. Questões assim já caíram em várias provas, concursos, e elimina o candidato se caso ele acha que é certo já colocar 8 elétrons e vai lá e vai marcar a resposta errada. O sódio doou um elétron, então perdeu um elétron, ficou com mais prótons, então a forma de cátion. E o cloro recebeu um elétron, então ficou com mais elétrons do que prótons, então aqui ficou como ânion. Fórmula geral, eu usei um Na, um Cl, então a fórmula geral
NaCl, que é o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha. Agora vamos fazer de mais alguns e mostrar uma regra mais simples de fazer. Vamos realizar aqui mais um exemplo, ver como é que se faz. Representação de Lewis, a fórmula geral. Então eu peguei aqui o alumínio e o oxigênio. O alumínio tem nas camadas dele, na camada K, L e M, na camada K ele tem 2 elétrons, na L 8 elétrons, na M 3 elétrons. 3 elétrons na camada de valência. Se ele doar esses 3 elétrons, ele fica com 8 elétrons na camada anterior, fica estável. Lembrando que nós temos o quê? Aqui nós temos um metal e aqui nós temos um ametal. Então, provavelmente nós vamos ter uma ligação iônica, caso eles se liguem. Então, o oxigênio na camada K tem 2, na camada L ele tem 6 elétrons. Como ele é um ametal, mais fácil ele receber 2 elétrons do que doar 6, até para ficar com 2 na primeira, não dá. Então, vamos fazer aqui agora a representação de Lewis, como é que fica, com os elétrons na volta. Vou colocar aqui o alumínio e vou pintar os 3 elétrons. Geralmente, quando nós fazemos essas representações, nós distribuímos os elétrons de forma igual na volta do átomo. Mas vocês vão entender por que eu não vou distribuir agora igualmente na volta do átomo. Porque ele não vai fazer 3 ligações com átomos diferentes. Não vai doar um elétron para cada átomo. Ele vai, então, doar para o oxigênio. Então vai ficar mais fácil fazer a representação neste formato. O oxigênio com os 6 elétrons dele. Tá aqui, vou pegar uma canetinha preta. Então agora, para ficar estável o oxigênio, ele precisa de 2 elétrons. O alumínio doou os 2 elétrons, mas só que o alumínio ainda não ficou estável. Ele ainda tem um elétron ali para doar. O que ele vai fazer? Ele vai buscar mais um oxigênio. E vou desenhar aqui o outro oxigênio com os seus 6 elétrons. Aí ele vai doar esse um elétron para o outro oxigênio. Tá, esse alumínio ficou estável, conseguiu se livrar daqueles 3 elétrons da última camada. Mas esse oxigênio não está estável. Esse está, esse não está. Nós o que vamos ter que fazer? Pegar mais um alumínio, então. Pegar mais um alumínio. E esse alumínio, então, ele vai doar mais um elétron lá para aquele oxigênio que ficou faltando. Agora esse oxigênio está feliz da vida, ficou com os 8 elétrons. Esse aqui também está com seus 8 elétrons, mas o alumínio ainda tem elétrons sobrando. O que nós vamos ter que fazer? Opa, pegar mais um oxigênio com os seus 6 eletrinhos. E ele vai doar, então, um para cá, mais um para cá. E ele ficou feliz também, com os seus 8 elétrons. Oxigênio feliz. Agora, nós temos 2 alumínios, 3 oxigênios. Então, nós temos aqui, vamos ter uma fórmula 2 para 3, na proporção de 2 para 3. Como é que fica a fórmula geral? Quantos alumínios nós usamos? 2. Então vai ficar Al2, o 2 aqui no pezinho. Quantos oxigênios? 3O3. Fórmula geral, então vai ficar Al2O3. O alumínio doou 3 elétrons e o oxigênio recebeu 2 elétrons. Vamos ver agora como é que fica a regra da tesoura. Se caso você está resolvendo uma questão mais simples, não precisa fazer por Lewis. Tu quer saber direto a fórmula geral, como é que fica a ligação entre um alumínio e um oxigênio, dá para pegar as fórmulas, o formato do alumínio e do oxigênio no formato de íon. Pegamos o alumínio e o oxigênio no formato de íon. O alumínio, no formato de cátion, ele é 3+, porque ele doa 3 elétrons.
E o oxigênio, ele é o ânion, ele recebe 2 elétrons. Então, o que nós vamos fazer? Preste atenção agora, eu vou fazer de cor diferente aqui, para realçar. O número, não o sinal, o número vai lá para o pezinho do outro elemento. O número vai lá para o pezinho do outro elemento. Eu digo regra do X, mas nos livros a gente encontra regra da tesoura. Tá? Então, formando uma tesoura, então o 3 vem para cá e o 2 vem para cá. Então vai ficar Al2O3. Não foi a mesma fórmula? Mesma fórmula. Só que aqui a gente fez por Lewis para achar a fórmula geral. Mas caso vocês estão resolvendo uma questão que não há necessidade de fazer Lewis, ou vocês têm pouco tempo para resolver, faz pela regra da tesoura. Se caso nós tivéssemos aqui as cargas iguais, ou que pudessem ser simplificadas, teríamos que simplificar. Exemplo, se eu tivesse aqui x se ligando com y, aqui fosse 4 mais, aqui 2 menos, aqui eu simplificar vai ficar 1. Então daí vem o 1 para cá e o 2 para lá. Continuando, a fórmula geral então vai ficar x, o 1 na química é igual, na matemática não aparece, y, 2. Caso fosse 2 e 2, simplifica, né? Fica 1 e 1 e assim por diante. Propriedades dos compostos iônicos. Os compostos iônicos são sólidos. É só nos lembrar do sal de cozinha. Lembrou do sal de cozinha, já sabe as propriedades. Eles são sólidos, cristalinos, conduzem corrente elétrica em meio aquoso. Como assim? Se eu pegar, por exemplo, o óxido de alumínio e colocar na água, vai ficar Al3+, eles vão se dissociar, O2-. Isso aqui indica que tem elétrons na volta. E se tem elétrons na volta, vão conduzir a eletricidade. No formato sólido, eles não vão conduzir, mas em meio aquoso, eles vão conduzir eletricidade. Ou se fundidos, mas no formato sólido não vão conduzir eletricidade. E possui altos pontos de fusão e ebulição.